Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, uma breve revisão das 3 leis de Newton. Nós temos a primeira lei, que é chamada de inércia. A inércia, pessoal, é a tendência que o corpo tem em ficar parado. Ou seja, um corpo ele vai ficar parado a menos que uma força atue sobre ele. A mesma coisa acontece quando ele está com velocidade constante. Um corpo, quando está com velocidade constante, ele vai permanecer nesse estado, a menos que uma força atue sobre ele. Então, na primeira lei, vocês sempre lembram do cinto de segurança. Quando vocês estão dentro de um carro e o carro freia bruscamente, o cinto de segurança que vai combater a inércia, porque como o seu corpo estava com uma velocidade, ele vai tender a continuar nessa velocidade e o cinto de segurança vai manter você preso no carro, não deixando que você seja lançado para frente. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Nesse princípio nós temos que toda força será uma relação da massa e da aceleração, ou seja, todo objeto que nós aplicarmos uma força, irá ganhar uma aceleração, ok? Essa aceleração pode ser positiva, quando sua velocidade aumenta, ou pode ser negativa, quando sua velocidade diminui. E observe, na primeira lei de Newton, a velocidade ela é constante. O que quer dizer isso? Que a aceleração é zero. A aceleração que aumenta ou diminui a velocidade. Se a aceleração é zero, a força também é zero. E a terceira lei de Newton é ação e reação. Toda ação gera uma reação oposta igual. Ela vai ter a mesma intensidade, sentido contrário e mesma direção. Então, toda ação gera uma reação oposta e igual. Um exemplo da segunda lei, um exemplo de força é o nosso peso. O nosso peso é massa vezes a gravidade. E a gravidade sempre vai apontar para baixo. No caso de um objeto que tem uma massa de 10 quilos e a gravidade vale 10 aqui na Terra, o peso dela ou a força que ela faz no chão é de 100 newtons. Se eu quero saber qual a massa de um objeto a partir do seu peso, simplesmente nós iremos eliminar esse zero. Então, a massa de um objeto de 10 quilos vai gerar uma força de 100 newtons. Portanto, sua massa é de 10 quilos. Então, vamos supor que você tem uma força gerada por algo de 1000 newtons. Qual é a sua massa? Simplesmente você elimina o último número, o zero. Então sua massa vai ser de 100 quilos, porque a gravidade aqui da Terra vale 10. E lembrando, o peso dos objetos alteram de acordo com o planeta que você está. Por exemplo, na Lua a gravidade é 1,6, ou seja, as coisas lá são mais leves. Então, pessoal, observem essa imagem. Aqui, no primeiro momento, nós temos uma bicicleta que está começando a subir. Aqui ela está no ponto mais alto e aqui ela já está descendo. Nós temos a representação da energia cinética, que está ligada com a velocidade. E nós temos energia potencial gravitacional, que está ligada com a altura. Quanto maior for a altura de um objeto, maior vai ser sua energia potencial gravitacional. Então, nesse ponto, ele tem energia potencial gravitacional mais energia cinética, porque ele passa aqui com uma velocidade. Os dois são chamados de energia mecânica. E lembre-se, a energia mecânica ela vai se conservar. A energia cinética mais energia potencial, ela é chamada de energia mecânica, que é a soma de todas as energias que um corpo tem. Por exemplo,
Imagina que uma bolinha vai cair do alto de um prédio, ok? Toda essa altura da bolinha vai ser transformada em velocidade. Então, à medida que a bolinha cai, ela vai ganhando velocidade. Então, a sua energia cinética aumenta, porque a velocidade está aumentando, e a sua energia potencial vai diminuir, porque à medida que cai, a sua altura diminui. Vamos colocar aqui uma massa de 5 quilos e uma altura de 10 metros. Então, para calcular a energia potencial gravitacional, nós pegamos a massa, que é 5, vezes a gravidade da Terra, que é 10, vezes a altura, que é 10. Toda essa energia ela vai ser transformada em velocidade, ou seja, 5 vezes 10 vai ser 50, 50 vezes 10 vai ser 500 joules. Energia chamada de joules. Esses 500 joules vai ser todo convertido em energia cinética. Então, um objeto que está caindo, partindo do repouso, toda a sua energia potencial vai ser transformada em energia cinética quando colide no chão. Por quê? A maior velocidade que o objeto atinge é um instante antes de atingir o chão. É quando ele percorreu toda a altura. Então eu já sei que a energia potencial, que é 500 joules, vai ser toda transformada em energia cinética. Se eu sei o valor da massa, eu consigo encontrar o valor da velocidade que atingiu o chão. Então simplesmente eu preciso resolver a seguinte equação. Energia cinética é igual a mv² sobre 2. Como eu sei que toda energia potencial vai ser transformada em energia cinética, a energia cinética é 500. A massa, como eu tinha dito, é 5, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Vou simplificar 5 com 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, de um lado vai ficar 100, do outro vai ficar v² sobre 2. O 2 passa multiplicando, então eu vou ter 200 igual velocidade ao quadrado. Passo a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter a raiz quadrada de 200, ok? Como é que eu faço a raiz quadrada de 200? Eu simplesmente vou escrever o 200 como 2 vezes 100. Por que eu faço isso? Porque a raiz quadrada de 100 eu sei que é 10. Então vai ficar 10 raiz de 2. E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então a minha resposta vai dar aproximadamente 14 metros por segundo. Então aquele objeto que vai cair de uma altura de 10 metros vai chegar no chão com uma velocidade de 14 metros por segundo. Agora vamos supor que aquela mesma bolinha que vai cair 10 metros, quando ela colidir no chão, ela vai perder 30% da sua energia. Ou seja, ela bate no chão e volta a subir, só que ela sobe, como ela perdeu 30%, ela vai subir com 70% da sua energia. Ou seja, aqueles 500 joules que ela tinha, quando ela colidir, ela vai perder 30%. Vai sobrar quanto? 70%, ok? 70% é 0,7. Corta 0 com 0, 5 vezes 5 vezes 7, 35. Sobrou um 0, 350 joules. Ou seja, a bolinha vai cair uma altura de 10 metros. Quando ela colide no chão, ela vai perder 30% da sua energia. Vai sobrar 70% que vai lançar ela para cima novamente. Ou seja, a energia potencial que ela vai sobrar para ela vai ser 350 joules, que é igual a massa dela, que a gente falou que é 5,
vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que eu não sei que ela vai subir. Por quê? A energia diminuiu. Se a energia diminuiu, essa altura também vai diminuir. Então, simplesmente eu pego esse zero, corta com esse zero, o 5 está multiplicando, passa dividindo, 35 dividido por 5 vai dar 7 metros, ou seja, ela perdeu 30% e vai subir uma altura de 7 metros. Se ela cair novamente e perder menos 30%, vai sobrar quanto da energia? Aí você pega os 350 e multiplica por 0,7 novamente. Por que 0,7? Porque ela perdeu 30% do valor que ela tinha, que era 350, e sobrou 70%, que é 0,7. Corta esse zero com esse zero, nós vamos ter aproximadamente 7 vezes 35. 7 vezes 30 é 210. 7 vezes 5, 35. Com 210, 245 joules. Então, depois que ela bateu pela segunda vez, a sua energia vai ser 245 joules. E assim ela vai continuando até perder toda a energia. Um exemplo que a gente pode ver é exatamente esse aqui, onde nós temos uma garota e ela vai estar caindo de uma determinada altura, ok? Numa pista de skate. Aqui do lado nós temos os gráficos da energia cinética, que é a energia da velocidade. Como ela está parada, ela não tem nenhuma energia cinética. Nós temos energia potencial, que é a energia da altura dela em relação ao chão, e nós temos energia térmica. Observe o que acontece quando eu solto ela dessa altura nesse ponto. Toda a energia dela potencial foi transformada em cinética, porque à medida que ela caiu, ela ganhou velocidade. Olha a velocidade aqui em cima, 13,2 metros por segundo. Como ela vai chocar no chão, toda a energia cinética dela foi transformada em térmica, ou seja, calor. Então, se eu pegar ela e colocar aqui em cima, ela vai ficar alternando da sua energia cinética para a energia potencial. Observe que no ponto mais baixo, nós temos muita velocidade, porque a energia cinética, que é esse gráfico verde, é muito alto. E nós temos pouca altura em relação ao chão. Essa bolinha vermelha que vocês estão vendo é em relação ao centro. Ela é quase zero. Observe, nesse ponto só tem energia cinética. Então, no ponto mais baixo, a energia cinética é máxima. E no ponto mais alto, a energia potencial é máxima e a energia cinética é mínima. Se eu mudar a gravidade, a energia diminui. Se eu colocar atrito, a energia também vai diminuir, porque o atrito é uma força oposta ao movimento. Então, à medida que ela anda, toda a energia dela, potencial e cinética, está sendo transformada em térmica, porque o atrito gera calor. Então, lembre-se, energia cinética e potencial, elas se conservam se não existir atrito. Se tiver atrito, ela vai ser transformada em calor. Então, como eu disse para vocês, a força de atrito é uma força oposta ao movimento, ok? Aqui nós temos um bloco de massa de 30 quilos que está sendo puxado com uma força de 200 newtons. E lembre-se, a segunda lei de Newton é F igual a M vezes A, ok? Segunda lei de Newton fala para a gente que essa força, quando aplicada nesse bloco, vai ganhar uma aceleração, ok? Só que nesse caso, esse bloco tem um atrito com o chão. E esse atrito vale 0,2, ok? Para a gente calcular a força de atrito, que é o Fat, eu vou pegar o Mi, que é o 0,2, vezes o peso do objeto. Ou a normal. A normal é uma força que surge para cima, que é igual ao peso, ok? Qual que é o peso? Massa vezes gravidade. Então, a massa é 30 e a gravidade é 10.
Então, o meu peso vai ser de 300 newtons. Esses 300 newtons eu vou colocar no lugar do P. E o Mi é o 0,2. Então, eu vou ter 0,2 vezes 300. Corta o 0 com 0, ficou 2 vezes 30. Então, a força de atrito, que é uma força oposta ao movimento, é de 60 newtons. Se eu estou puxando para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Então, a força resultante é a soma das duas forças. Só que como uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda, a força resultante vai ser 200 menos 60. Então, a força resultante vai ser igual a 140 newtons. Então, lembre-se, sempre eu vou tirar da força que eu estou aplicando a força de atrito que está no outro sentido. Através dessa força que eu tenho, e como eu também tenho a massa, eu consigo calcular qual a aceleração que o objeto está adquirindo. Então, no lugar do F, eu coloco 140. No lugar da massa, eu coloco 30 vezes A. Corta 0 com 0, então A é igual a 14 sobre 3, que vai ser aproximadamente 4,25, ok? Ou 4,35 metros por segundo ao quadrado.